Pessoal que acompanha a gente, esse é mais um Engenheiro Responde. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre energias renováveis com a professora Cristiane Freitas. Bom dia. Bom dia, professora. O que são essas energias renováveis? Assim, como a gente pode entender essas energias renováveis? Bom, as energias renováveis, ou quando a gente fala as fontes de energia renováveis, são aquelas fontes que a gente considera que elas são renováveis durante o tempo, a gente fala assim, o tempo da nossa existência. Como, por exemplo, os vegetais, que a gente consegue aproveitar, dar um aproveitamento energético deles para gerar alguma energia. Eles estão se renovando diariamente, anualmente, ou algum período sazonal tranquilo. Quando a gente considera, se a gente for comparar com as energias não renováveis, que são aquelas de origem fóssil, a gente fala que são de origem fóssil, a gente chama de não renováveis porque elas não conseguem se renovar no nosso tempo. No caso, a gente fala que o consumo desse tipo de energia se dá muito mais acelerado do que o processo de obtenção dessas fontes energéticas de origem fóssil, que são basicamente os derivados de petróleo. Os derivados de petróleo, eles ocorrem, a formação, a gente fala assim, milhares e milhares de anos com decomposição de compostos orgânicos. Em função dessa formação ser muito demorada, acaba que o consumo desses energéticos ocorre de forma bem mais acelerada. Então, as fontes renováveis são aquelas que a gente considera que a sua renovação ocorre periodicamente e na nossa existência a gente consegue ter essa renovação, a gente consegue dar um aproveitamento sobre elas, como esse exemplo dos vegetais que eu mencionei. A gente tem sempre essas energias, ou a energia solar, que é a energia fundamental, que é uma dessas que a gente tem aí disponível diariamente aí pra gente disponível. A gente fala que ela é renovável porque ela não vai acabar nunca, pelo menos considerando a nossa existência. Né? Alguns comentários já se ouve de que um dia pode acabar o sol, mas isso aí é coisa para milhares e milhares de anos, a gente não vai sentir isso hoje. Então, basicamente é isso. As fontes de energias renováveis são aquelas que se renovam mesmo na nossa existência. A gente consegue ter essa renovação periodicamente. E quais são os tipos de fontes assim que você pode dizer pra gente? Bom, as fontes de energia renovável, tem o sol, como eu mencionei, né? A gente tem a energia solar. Ela pode ser dada aproveitamento tanto para geração de energia elétrica, utilizando placas que a gente chama de fotovoltaicas, que são painéis, onde eles conseguem absorver os fótons do sol em função da radiação solar e converter esses fótons em energia elétrica, em corrente elétrica mesmo. E também a gente tem um aproveitamento da energia que a gente chama até de energia heliotérmica, que a gente aproveitar esse aquecimento do sol, esse calor do sol, para aquecer a água e produzir vapor. E esse vapor a gente consegue introduzir numa turbina a vapor e gerar também energia elétrica. Então são duas formas de geração de energia elétrica através do sol, utilizando os painéis solares, os fotovoltaicos, e utilizando também para a produção de vapor, numa turbina a vapor e gerando energia elétrica. Então são algumas formas que a gente tem. Além do sol, a gente até considera que o sol ele é uma fonte que ela é uma fonte primária para todas as outras fontes de energias renováveis. Por exemplo, a gente tem o vento, né? A gente faz o aproveitamento do vento para gerar energia. Tanto energia elétrica quanto energia para bombeamento de água a gente também utiliza. Então tem alguns sistemas, a gente chama os aerogeradores, são para geração de energia elétrica, e tem as rodas que a gente consegue dar um aproveitamento, são semelhantes aos aerogeradores, para dar aproveitamento para bombeamento de água. O vento, a gente só consegue ter vento quando a gente tem uma variação de temperatura e pressão do ar. Se a gente tem dois ambientes com massas de ar com diferentes temperaturas, a gente verifica essa movimentação do ar, e só assim a gente consegue verificar a existência de vento. Então, se não tivesse esse calor fornecido pelo sol para ver essa mudança de temperatura do ar, a gente não teria o vento também. Então, a gente considera que o sol também é uma fonte primária para a geração de outras fontes energéticas. Uma outra é a energia hidráulica, que também necessita do sol, que a gente utiliza a água, né, para poder gerar energia hidráulica. E a água, ela participa daquele ciclo da água, não sei se vocês já conhecem, que a gente aprende, né, na época da escola, que o ciclo da água precisa do sol. A gente tem aquele processo da água que sai das nascentes, né, das fontes, tem aquela circulação, a água evapora, com o sol, né, com o calor do sol, há aquela evaporação da água e ela precipita com as chuvas. Então esse ciclo da água é bastante importante para manter a água se manter renovável. Então a gente dá esse aproveitamento dessa água também para gerar energia elétrica, que é uma terceira fonte. Uma quarta fonte que a gente considera, assim, até de uma forma geral, a gente chama de biomassa, que é o uso da biomassa, que é o uso de tanto resíduos, a gente fala que é resíduo, parte residual vegetal, né, ou resíduos mesmo vegetais, ou resíduos
A gente fala resíduos urbanos, a gente pode também estar fazendo aproveitamento energético, que a gente chama de biomassa, toda essa parte residual. Resíduos, a gente fala agropecuário, que seria, no caso, um exemplo, o esterco do animal. A gente consegue dar um aproveitamento energético desses resíduos. Além de resíduo, a biomassa também, a gente tem a biomassa, que são os vegetais cultivados. Então, sei lá, um exemplo de oleaginosa, alguma oleaginosa tipo a palma, o dendê, mais conhecido dendê, babaçu, que são tipos de espécies que têm bastante concentração de óleo, e é possível fazer retirada desse óleo e dar um aproveitamento energético para ele. Utilizar o óleo ou converter esse óleo em biodiesel. Então, são alguns exemplos que a gente pode estar usando da biomassa. Tem o etanol, que é uma tecnologia já bem difundida aqui no Brasil, que a gente faz o uso da cana-de-açúcar, faz a retirada do açúcar, e esse açúcar a gente converte para um tipo de álcool que a gente chama de etanol, que é uma outra utilidade da biomassa. Então, todos esses vegetais, esses resíduos, a gente consegue dar um aproveitamento energético para eles. E todos eles precisam do sol. Tanto a biomassa a gente tem lá os vegetais que participam do processo da fotossíntese, e a fotossíntese precisa do sol para poder fazer esse processo para a obtenção mesmo do vegetal em si. Quais são os tipos mais adotados aqui no nosso país, no caso? Bom, quando a gente fala assim, oferta de energia, os energéticos, de forma geral, não só para geração de eletricidade, a gente tem um grande consumo ainda dos derivados de petróleo. Ainda é um grande consumo, especialmente quando a gente fala em consumo do setor de transporte, setor industrial, o consumo é muito grande. O consumo é mais baixo quando a gente fala no energético de forma geral das fontes renováveis. Mas a que tem mais representatividade é a energia hidráulica, em função mesmo das usinas hidrelétricas que são bem difundidas. Isso falando só da forma energética. Quando a gente já trata na geração de energia elétrica, a mais difundida mesmo é a hidrelétrica. As hidrelétricas têm um percentual bem maior, aproximadamente uns 60% da oferta de energia elétrica vem das hidrelétricas. Então a gente considera que o nosso país ele tem uma característica de ser um país que apresenta uma matriz energética limpa, em função de ter esse maior percentual de oferta de energia por vinda das hidrelétricas. Tem algum percentual também de aplicação de biomassa. Existem muitas usinas que utilizam, a gente fala que faz o uso da indústria canavieira, que é da produção do etanol e do açúcar. Os resíduos dessa produção, tem muito resíduo de bagaço, tem muito resíduo do processo mesmo de obtenção do etanol, e dá muito aproveitamento desse resíduo para gerar energia. E a indústria canavieira ela já tem uma tecnologia bem difundida para dar esse aproveitamento. A gente fala que eles acabam dando aproveitamento quase que total da biomassa que eles utilizam para produzir o etanol, por exemplo, e o que resta de resíduo eles produzem energia elétrica e usam na própria usina. Então isso é algo também que já está bastante difundido aqui no Brasil. Solar ainda está pouco difundido, é uma tecnologia nova, que é um pouco cara, em função da nossa característica ser bastante renovável, existe pouco investimento até por parte do governo nessa área. Existe, mas ainda é pouco, a sua representatividade é bem baixa, a gente quase não vê índices indicativos de instalações, mas o crescimento ainda está começando para agora esse crescimento. A energia eólica ela já está começando, já está assim, já um pouco bem mais difundida que a solar, já está bem mais difundida, porém o percentual ainda é bem menor por exemplo, das usinas que estão instaladas hoje no Brasil. Mas é uma tecnologia que já estão dando incentivos a ela, já tem várias usinas instaladas, especialmente na região do Nordeste, algumas no Sul, acho que no Rio Grande do Sul temos usinas também. E basicamente são essas, a hidrelétrica, que é a mais difundida mesmo, tem algumas representatividades da biomassa, e a eólica. A solar ainda é um pouco baixa a representatividade dela. Agora, para integrar um pouco mais esse assunto, a gente queria ouvir a sua opinião em relação à geração e custo-benefício dessas energias renováveis, assim. Bom, quando a gente compara a geração da energia renovável com as convencionais, a hidrelétrica, a gente até considera ela como uma convencional. Para estudos de energia renovável, a gente não considera essas grandes hidrelétricas como sendo a energia alternativa. A gente considera as alternativas aquelas que a gente considera que a gente pode dar uma aplicação mais pontual, num local mais isolado, por exemplo. A gente considera as pequenas centrais hidrelétricas como sendo as energias renováveis. Não que a hidrelétrica não seja, ela é uma energia renovável, mas para aplicações mais pontuais, as pequenas centrais acabam sendo pequenas ou micro ou mini centrais. Então, quando a gente compara custos das centrais hidrelétricas e das termoelétricas com os outros tipos de renováveis, a gente acaba verificando que o custo tem uma discrepância bem grande do custo. Quando a gente trata a questão da geração
de energia através de biomassas com a biomassa cultivada, acaba tendo um custo maior do que se for relacionada à biomassa que faz o aproveitamento de um resíduo. Sim. O resíduo, de certa forma, ele é de graça, vamos supor assim, né? A gente não tem custo. Talvez tenha um pequeno custo para tratar o resíduo para utilizar. Porém, aquelas biomassas que a gente cultiva para poder utilizar, por exemplo, se for cultivar a cana para poder produzir o etanol, acaba tendo um custo bem maior do cultivo. Se for cultivar uma oleaginosa para produzir um óleo, e do óleo produzir um biodiesel, que vai ter uma característica similar do óleo diesel, também vai ter um custo bastante significativo. Então, acaba que quando a gente verifica, analisa entre as próprias fontes alternativas, elas acabam tendo uma diferença também. A energia solar também hoje, ela tem um custo bastante elevado na produção do próprio painel fotovoltaico, se for pensar na produção da energia elétrica. Ela tem ainda um custo elevado e por isso eu acredito que ainda não tenha sido inserido ainda na nossa matriz energética em função desse custo. É um custo alto, não existem fábricas aqui no Brasil ainda produzindo isso efetivamente. Recentemente eu vi até uma matéria falando que vão instalar uma fábrica, acho que, se não me engano, em Natal, no Rio Grande do Norte. Sim. Parece que vão instalar a primeira fábrica de painéis fotovoltaicos. Isso já vai abrir bastante o mercado aqui no país, porque instalando uma fábrica aqui vai conseguir reduzir o preço dos painéis. E o maior impacto mesmo é o custo mesmo da produção. A energia eólica ela tem um custo também grande em função da estrutura. A eólica é aquela energia do vento, em função da estrutura dos aerogeradores que são grandes. E o que tem maior custo, além do próprio aerogerador, é o transporte, a logística, que são materiais grandes e para transportar acaba sendo um pouco complicado. Esses tipos de tecnologias, tanto a solar, a eólica, apesar do custo elevado, elas têm uma instalação rápida, acaba sendo até uma opção por terem instalações rápidas. As usinas, a biomassa, se for fazer utilização para aquecimento, como eu falo, a gente utilizar para produzir energia elétrica, fazer o aquecimento de uma caldeira, produzir vapor para gerar energia elétrica, acaba que também não é um sistema muito demorado de ser construído e acaba tendo a vantagem em função disso. Quando a gente fala em energia termoelétrica convencional, ela acaba também ter essa questão do tempo também que é mais curto, porque é uma tecnologia já bem difundida, e o custo é mais barato. O custo maior, assim, mais barato para a instalação do sistema. O custo maior é da operação, porque você tem que estar comprando o diesel ou o óleo combustível mensalmente, e esse custo de operação acaba sendo mais caro se a gente for comparar com as fontes renováveis. As fontes renováveis têm um custo grande na instalação, porém na operação o custo é bem mais baixo. A solar você não tem gasto com combustível, você vai gastar só para instalar o sistema lá. O custo de operação é quase que insignificante. Você precisa só ter uma pessoa lá para poder estar verificando o sistema periodicamente, mas ele fica funcionando sozinho. A eólica é a mesma coisa, ela tem um custo bem baixo de operação. O que impacta mais são os custos de investimento, o custo de investimento que pesa. As hidrelétricas elas não têm um custo muito alto, porém o tempo de instalação de hidrelétrica é muito grande, pode levar mais de 10 anos, né? Dependendo da instalação, 15, até 20 anos para poder fazer a instalação completa, começar com a parte do projeto e até a parte onde a gente vai conseguir mesmo gerar a energia efetiva. A operação também não tem um custo muito grande, porque não faz uso de combustível, o combustível é a água, ela está lá disponível na natureza, e tem custo maior mesmo do que a gente considera de instalação e operação seria as termoelétricas convencionais. Né? Mas, porém, no caso, quando a gente analisa só investimento, normalmente se analisa só investimento, eles só enxergam que o que sai caro é o investimento, eles não pensam muito no depois, né, da operação e ao longo do tempo. Então, as fontes renováveis ainda têm esse agravante do custo. O custo de investimento inicial costuma ser muito grande e acaba tendo esse impacto na hora de se decidir qual tecnologia é a mais ideal para poder fazer a instalação em algum local.